A internet mudou tudo, incluindo a forma como vivíamos. De repente, todo mundo queria um computador e, eventualmente, minha família conseguiu um há alguns anos. No começo, era uma novidade. Minha esposa o usava para verificar seus e-mails e jogar, enquanto as crianças o usavam para trabalhos escolares e mais jogos. Eu navegava principalmente na web e, ocasionalmente, assistia a conteúdo adulto. Trabalhar até tarde era minha rotina, muitas vezes saindo da fábrica por volta da meia-noite. Diferentemente de outros caras, eu sempre ia direto para casa. No silêncio da casa, eu sentava no computador. Depois de um tempo, fiquei entediado com as coisas de sempre e comecei a ler histórias online. Um tópico em particular começou a me intrigar: infidelidade. Ler essas histórias me fez desconfiar da minha esposa. Comecei a prestar bastante atenção ao comportamento dela, até mesmo brigando com ela, apesar de suas garantias. Era difícil afastar os pensamentos. Com o passar do tempo, parei de ler tanto, mas as suspeitas persistiam. Até comecei a questionar como reagiria se a pegasse traindo. Isso me irritaria? Ou eu reagiria de alguma forma distorcida? Um dia, discuti isso com Amanda, minha esposa, mas a conversa só levantou mais perguntas. Nosso relacionamento tinha começado de forma bastante simples. Mas então, as dúvidas surgiram. A irmã de Amanda, Mary, tinha fama de promíscua. Eu também tinha uma veia selvagem na minha juventude, mas o comportamento de Mary era de outro nível. Suas escapadas sexuais eram bem conhecidas, incluindo participar de sexo a três. Eu conhecia o marido dela, Jack, do trabalho. Ele era um supervisor do turno diurno que tinha sido transferido recentemente para outro departamento. Ele me convidou para o casamento deles. Mary era tão selvagem quanto Jack, e eu nunca gostei do jeito que ele agia perto de Amanda. Embora Amanda constantemente me assegurasse que nada estava acontecendo, deixei claro que sempre a protegeria de pessoas como Jack. Tínhamos concordado no início do nosso casamento em manter nossos relacionamentos passados em segredo para evitar ciúmes. Isso se tornou ainda mais importante à medida que nossos horários de trabalho conflitantes tensionavam as coisas entre nós. Eu não queria encontrar alguém com quem Amanda tinha estado, assim como não queria admitir que tinha estado com a irmã dela. Ainda assim, apesar de tudo, nos dávamos bem. Mas raramente nos víamos. Um dia, Amanda me pediu para consertar um vazamento na pia de Mary, sabendo muito bem que Jack era inútil com reparos. Prometi cuidar disso antes de ir trabalhar. Enquanto eu trabalhava na pia, pensamentos sobre o estilo de vida promíscuo de Mary permaneciam em minha mente, ainda mais alimentados por coisas que Jack havia dito. Embora Mary tenha feito alguns comentários flertadores, mantive o clima leve, não a deixando me tentar o suficiente para colocar meu casamento em risco. Quando cheguei à casa de Mary, ela me cumprimentou de uma forma que deixou claro que não estava interessada apenas em consertar sua pia. Enquanto eu desentupia o ralo, que estava bloqueado com cascas de ovos e cascas de batata, Mary pairava por perto, fazendo comentários sugestivos. "O que você está fazendo, Mary?" perguntei, tentando me concentrar na tarefa em questão. "Eu quero você", ela respondeu. "Pare com isso, Mary. Estou apenas tentando terminar este trabalho", eu disse, mantendo meu tom firme, mas despreocupado. Ela fez uma breve pausa, tempo suficiente para eu terminar de consertar a pia. Mas assim que me levantei, ela veio até mim novamente. "Então, você vai dormir comigo agora?" "Não, Mary, eu não posso. Amanda é sua irmã, e eu a amo. Eu não vou traí-la, especialmente não com você", eu disse a ela. "Você esqueceu como eu era no ensino médio?" "Você é boa demais para mim agora?", ela perguntou, insistindo mais. "Mary, por favor. Eu amo Amanda, e ela não sabe sobre o nosso passado. Ela não vai, a menos que você diga a ela. Você é uma mulher linda, mas eu amo Amanda. Você é um idiota", ela sibilou. "Ou você dorme comigo, ou eu vou contar para Amanda que você fez isso de qualquer jeito. Ela vai acreditar em mim. Afinal, eu sou irmã dela." Fiquei atordoada. "Por que você está fazendo isso? Por que nos machucar? Amanda te ama." Mary riu. "Minha irmã inocente acha que é perfeita. Vamos ver como ela reage quando eu contar a verdade." "Mary, não faça isso. Não vou dormir com você."
E vou contar a Amanda tudo sobre o nosso passado. Ela vai entender, eu disse, pegando minhas ferramentas e saindo pela porta. Saí na minha caminhonete, minha mente acelerada. Mary realmente mentiria para Amanda? Tentei ligar para Amanda enquanto estava no trabalho, mas ela não estava em casa, então deixei uma mensagem dizendo que a amava e que precisávamos conversar sobre sua irmã. O dia se arrastou, minha mente consumida pelo pensamento daquela conversa inevitável. À noite, liguei para casa novamente, mas ainda não houve resposta. Mais tarde, descobri que Amanda tinha saído com Mary e Jack, deixando as crianças com a mãe. Decidi ficar com as crianças durante a noite. Quando a mãe de Amanda ligou, ela perguntou: algo está errado? Não, eu respondi, sem querer alarmá-la. Mas se você vir Amanda, diga a ela que eu a amo e que a verei hoje à noite. Foi uma das noites mais longas da minha vida. Eu sabia que tinha que contar a Amanda a verdade sobre meu passado com Mary. Finalmente, meu turno terminou, e eu fui para casa, me preparando para o confronto inevitável. Quando entrei na garagem, vi o carro de Mary estacionado ali, sinalizando o que estava por vir. Quando entrei em casa, deparei-me com uma visão que me atingiu como um soco no estômago. Minha esposa, Amanda, estava em uma situação comprometedora com Jack e Mary. A raiva surgiu em mim, e o caos se seguiu. A próxima coisa que eu soube foi que acordei em uma cama de hospital, desorientado, com um policial parado ao meu lado. Vejo que você está acordado agora. Eu sou o policial Andrews, ele disse. Onde estou? E o que aconteceu com minha esposa? Perguntei, minha cabeça latejando. Você sofreu uma concussão por causa de um golpe na cabeça com o rosto de vidro. Houve uma briga na sua casa, e embora as acusações tenham sido inicialmente consideradas, elas foram retiradas. Você tem sorte. Poderia ter significado 18 meses de prisão. E o ataque contra mim? Perguntei. Testemunhas dizem que você estava brigando com seu cunhado quando a esposa dele bateu em você com o vaso para parar a briga. Foi um único golpe para parar a altercação. Seja grato que as acusações foram retiradas. Onde estava minha esposa durante tudo isso? Perguntei. Quando chegamos, ela estava doente por beber em excesso. De acordo com sua cunhada, você ficou chateado com ela, o que levou ao confronto. Sua esposa não se lembra de muita coisa, apenas que houve gritos. Se as acusações foram retiradas, por que você ainda está aqui? Perguntei. Meu supervisor me instruiu a esperar por sua declaração, ele disse. Eu parei, então disse, não tenho nada a dizer. Eu não estava prestes a transmitir ao mundo que eu tinha pego minha esposa na cama com outro homem. Eu apenas fiquei lá, em silêncio. Certo, a decisão é sua, disse o policial Andrews. O médico disse que você precisa ficar aqui até amanhã. Considere-se sortudo por não ter havido nenhuma acusação. O policial foi embora, e eu fiquei com minha dor de cabeça latejante e pensamentos confusos. O que eu ia fazer? Eu não conseguia viver com uma esposa infiel, mas eu precisava de respostas. Liguei para minha irmã para me buscar no dia seguinte. Eu não podia mais contar com Amanda, não depois disso. Enquanto esperava por Molly, meu telefone tocou. Era Amanda. Devo ir te buscar? Precisamos conversar, ela disse. Agora que estamos quites, ela acrescentou. Quitados. Do que você está falando? Você me traiu com Jack, e acha que estamos quites. Não vou discutir isso pelo telefone. Molly vem me buscar. Vou pegar minhas coisas e ir embora. O que quer dizer com ir embora? Eu só estava empatando o placar pelo que você fez, Amanda retrucou. Desliguei, sem vontade de discutir mais. Quando Molly chegou, fomos de carro até a casa. Pedi que ela esperasse no carro para evitar um confronto. Batendo na porta, Amanda atendeu. Perguntei sobre as crianças, e ela me disse que estavam com a mãe dela. Começamos a conversar, e perguntei se ela tinha ouvido a mensagem de voz que deixei. Sim, eu fiz. Mary alegou que você a coagiu a dormir com você. Como pôde? Eu não fiz isso. Foi por isso que deixei a mensagem. Fui consertar a pia dela, e ela fez investidas. Recusei, mas ela ameaçou mentir para você sobre isso. Eu não acredito em você. Ela não mentiria para mim. Ela é minha irmã. Ela tem ciúmes do nosso casamento, Amanda. Ela queria nos separar.
Deixar Jack dormir com você era parte do estilo de vida swinger deles. Eles conseguiram o que queriam, e isso destruiu nosso casamento. Não, isso não é verdade. Eu fiz isso para me vingar de você por machucar minha irmã, Amanda retrucou. Mary sabia detalhes íntimos sobre você, como o fato de você não ser circuncidado e ter uma pinta na parte superior da coxa. Como ela saberia disso se você não dormiu com ela? Amanda, ela sabia disso porque eu estava envolvido com ela no ensino médio, assim como muitos outros caras. Eu não te contei porque não queria que isso arruinasse nosso relacionamento. E você disse que deveríamos enterrar nosso passado. Não tenho mais certeza em quem confiar, Amanda disse. Mary é minha irmã, e você é meu marido. Mas em vez de falar comigo, você deixou Jack se envolver. Você realmente achou que estuprar Mary tornaria as coisas melhores? Como você pôde acreditar nas acusações dela? Fiquei chocado. Você realmente acredita na sua irmã? Não me importa o que Mary diz. Não se trata apenas de Jack, trata-se de você não confiar em mim o suficiente para conversar sobre as coisas. Se você a agrediu, por que ela não denunciou? Amanda rebateu. Ela não queria causar um escândalo familiar, mas não teve problemas em envolver a polícia ontem à noite. Por que ela não gritaria estupro? Porque não aconteceu, eu disse firmemente. Você pode acreditar em quem quiser, mas esse casamento acabou. Por que você ficaria com alguém que você acha que é um estuprador? Não, você só queria Jack, e você me usou como desculpa. Amanda estava chorosa, mas na defensiva. Isso não é verdade. Eu te amo. Amor? Procure a palavra. Não inclui dormir com outra pessoa, eu rebati. Vou pegar algumas das minhas coisas agora. Voltarei na semana que vem para o resto. Ela estava desesperada. Espere, Tom. Não era para ser assim. Mary disse que te perdoou, e que você me perdoaria. Eu só fiz isso por vingança. Eu estava farto. Não, Amanda. Você dormiu com Jack e sua irmã. Terminei com isso. Arrumei uma mala, peguei algumas coisas e me preparei para ir embora. E as crianças? Amanda perguntou. Diga a eles o que quiser. Vou marcar visitas por meio de um advogado, e Molly pode ajudar com as crianças. Não quero falar com você de novo. Com isso, saí de casa, e minha irmã Molly me levou para um motel barato. No caminho, contei tudo a ela. Ela sabia que eu estava falando a verdade. As semanas seguintes foram difíceis. Trabalhei horas extras para cobrir minhas despesas, encontrei um apartamento barato e comi fora a maior parte do tempo. O processo de divórcio ocorreu sem problemas, os bens foram divididos igualmente, e não me importei em pagar pensão alimentícia porque eu amava meus filhos. Sentia falta de Amanda, mas sabia que tinha acabado. Eu comparecia aos eventos da escola, mas evitava a família de Amanda. Eu via meus filhos semanalmente, e Amanda ligava com frequência para falar sobre eles. Mas assim que ela mencionou o nosso relacionamento, eu desliguei. Mary manteve sua história, o que deixou Amanda dividida. Eu não tinha provas para sustentar meu lado, então era minha palavra contra a de Mary. Amanda acreditou nela, e isso doeu mais do que tudo. Uma tarde, a escola ligou para dizer que Kerry, nosso filho, não estava se sentindo bem. Eu o peguei e descobri que ele estava apenas resfriado. Liguei para Amanda, que estava dando aula no ensino fundamental na época, e disse a ela que o levaria para casa em breve. Depois de verificar sua temperatura, que estava apenas um pouco elevada, fiquei com ele até Amanda chegar, cerca de 1 hora depois. Enquanto ela estava lá em cima com Kerry, o telefone tocou. Sem pensar, respondi. Era Mary. O que você está fazendo aí? Ela perguntou, sua voz acusatória. Bem, olha quem está dando as ordens, eu respondi. Kerry estava doente, então eu o trouxe para casa. Obrigado por arruinar nosso casamento. Eu tinha esquecido que a secretária eletrônica ainda estava ligada, gravando a ligação. Kerry está bem? Ela perguntou, mudando de assunto. Por que você se importa? Você é a razão pela qual os pais dele se separaram. As coisas saíram do controle, admitiu Mary. Você sabia que Jack queria Amanda. Se você tivesse dormido comigo, nada disso teria acontecido. Mas em vez disso, você chegou em casa e começou uma briga. Você me acusou de estupro e fez Jack agredir Amanda.
Que tipo de irmã você é? Jack não a forçou. Ela dormiu com ele de bom grado, e provavelmente faria isso de novo. Ela estava bêbada, e você encheu a cabeça dela com mentiras. Então você viu seu marido violá-la. Mary estava calma. Você não pode provar nada. Eu avisei que Amanda acreditaria em mim. Se precisar de algo, me ligue. Diga a Amanda para me ligar mais tarde. Espero que Kerry esteja melhor. Ela desligou, e eu desliguei o gravador. Quando Amanda voltou para baixo, ela perguntou: quem ligou? Eu não me contive. Sua irmã Anjo, que nunca mente para você, eu disse sarcasticamente. O que ela queria? Gravei a ligação. Ela disse para ligar de volta. Vejo você no tribunal na quinta-feira, acho que é o nosso dia de liberdade. Peguei minhas chaves e fui para minha caminhonete. No caminho para casa, meu telefone tocou pelo menos 10 vezes. Finalmente atendi, era Amanda, se desculpando. Mary me contou a verdade, que você não a estuprou, ela disse. Bom saber, mas não muda nada. Você dormiu com Jack, sem me dar uma chance de explicar. Mesmo depois de te contar a verdade, você escolheu acreditar na sua irmã. Você pensou que eu era um estuprador. Eu te amava, Amanda, e talvez eu ainda ame, mas eu também te odeio pelo que você fez com a nossa família. Na quinta-feira, tirei 2 dias de folga do trabalho e fui ao escritório do meu advogado para assinar os papéis do divórcio. Saí antes que Amanda chegasse. Sentindo-me deprimido, fui ao bar do bairro e vi Jack sentado lá. Sem pensar, dei-lhe um soco repetidamente, até que outras pessoas me puxaram para longe. A polícia me arrastou para longe e eu fui preso. Fiz uma ligação, entrando em contato com Molly. Confessei o que tinha feito e disse a ela para não pagar fiança. Eu enfrentaria as consequências. Depois que desligamos, as lágrimas rolaram. Amanda tentou me visitar na prisão, mas eu me recusei a vê-la. Quase 2 meses depois, meu caso foi para o tribunal. Eu me declarei culpado de agressão e recebi uma sentença de 2 anos, com o tempo cumprido contado. Molly cuidou dos meus pertences e me informou que Amanda não estava bem e queria me ver. Eu recusei. Molly disse: Amanda realmente te ama. A família dela está furiosa com Mary. Além disso, Amanda nunca assinou os papéis do divórcio, então legalmente, vocês ainda são casados. A vida na prisão era dura. Brigas eram comuns, e o respeito tinha que ser conquistado. Meu companheiro de cela, Louis, era um condenado à prisão perpétua com um histórico violento. No começo, as coisas eram difíceis entre nós, mas, eventualmente, nos abrimos um para o outro. Um dia, surpreendentemente, Amanda me visitou. O que te traz aqui? Perguntei, fingindo estar bravo. Ela parecia adorável e vulnerável. Eu ainda te amo, Tom. Eu cometi erros, ela confessou, me entregando fotos dos nossos filhos, com lágrimas nos olhos. Eu segui em frente. Cuide dos nossos filhos, eu disse, aceitando as fotos. Eu não assinei os papéis do divórcio. Eu vou esperar por você, não importa quanto tempo leve, ela implorou. Eu me senti dividido. Apesar de tudo, eu ainda a amava. Mas eu me virei e voltei para minha cela. Algumas semanas depois, ouvi planos para atacar Louis. Sem ser um informante, avisei-o, esperando salvar sua vida. No dia seguinte, Louis se preparou para o confronto, escondendo 2 livros sob sua camisa para proteger seus rins. Quando o agressor investiu contra ele com uma faca, a lâmina atingiu os livros, evitando ferimentos sérios. Os aliados de Louis subjugaram o agressor até que os guardas chegassem. Depois, Louis permaneceu composto, até mesmo retomando sua refeição. Fiquei espantado com sua calma. Ele começou a confiar mais em mim depois disso. Apesar de seu exterior duro, ele era diferente por dentro. Louis perguntou sobre minha família, e eu compartilhei minha história sobre Mary e Amanda. Você ainda a ama? Ele perguntou. Sim, mas não posso perdoá-la, eu respondi. Louis me encorajou a não guardar rancores, compartilhando seus próprios arrependimentos. Suas palavras me deixaram pensando sobre meu futuro depois da prisão. Um mês depois, Amanda me visitou novamente, trazendo desenhos de nossos filhos, nos mostrando como uma família. Eles sentem sua falta, Tom. E eu também sinto sua falta. Você pode me perdoar? Podemos reconstruir nossa família.
Cortei laços com Mary e Jack. Lamento não ter confiado em você, ela disse, com lágrimas nos olhos. Senti a dúvida pairando. Eu poderia confiar nela novamente se enfrentássemos acusações semelhantes? Eu disse a ela, Amanda, eu quero te perdoar, mas é difícil. Ver você com Jack está gravado na minha mente. Você tinha sentimentos por ele? Não, eu odiei cada minuto disso. Eu me senti mal quando você entrou. Eu me arrependo de tudo. Eu só quero você, Tom. Você é o pai dos nossos filhos, ela implorou. Algumas semanas depois, Molly veio me visitar com notícias preocupantes. Vi Mary e Jack juntos na casa. Não sei porquê, mas achei que você deveria saber. A confusão me atingiu com força. Amanda estava mentindo de novo. Eu estava pronto para perdoá-la, mas agora não sabia no que acreditar. Mais um mês se passou e Lewis, que era advogado, se ofereceu para me ajudar com minha liberdade condicional. Eu confiava nele, apesar de seu passado criminoso. Quando fui à minha audiência de liberdade condicional, o diretor perguntou sobre minha adaptação à vida na prisão e meus planos se fosse solto. Se você sair mais cedo, onde você moraria e trabalharia? O diretor perguntou. Eu ficaria com minha irmã e seu marido, e meu antigo empregador disse que me recontrataria, respondi. O senhor não é casado, Sr. Harper? Sim, senhor, mas estávamos em processo de divórcio quando fui sentenciada. Não tenho certeza do que o futuro reserva para nosso casamento. O diretor assentiu. Agradecemos sua honestidade, Sr. Harper. Somos cautelosos com liberações antecipadas, especialmente em casos como o seu. Você será notificado de nossa decisão até o fim do mês. Obrigado, senhor, por considerar minha liberdade condicional, respondi, então voltei para minha cela. Lewis estava me esperando quando retornei. Como foi? Ele perguntou. Contei a ele sobre a reunião e perguntei, você teve alguma coisa a ver com isso? Ele riu. Nunca se sabe, mas se você sair cedo, espero uma caixa semanal de cigarros na minha conta. Poucos dias depois, Amanda me visitou novamente. Dessa vez, ela parecia ansiosa. Um representante do Conselho de Liberdade Condicional me visitou, ela disse. Você vai sair em liberdade condicional? Ainda não sei. O que eles disseram? Perguntei, sentindo-me nervoso. Perguntaram se você ficaria comigo. Eu disse a eles que adoraria ter você de volta, ela respondeu, sua voz suavizando. Eu queria mudar de assunto, e decidi perguntar a Amanda sobre suas interações com Mary e Jack. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo. Ela parecia defensiva, dizendo que não via Mary muito. Eu não acreditei nela. E Jack? Eu pressionei, observando-a atentamente. Por que todas essas perguntas? Ela retrucou, claramente desconfortável. Eu não recuei. Você prometeu não ver Mary, mas eles estavam aqui juntos. Aconteceu alguma coisa com Jack de novo? Ela não respondeu e saiu rapidamente da sala, confirmando minhas suspeitas. Algo estava acontecendo. Eu não podia provar, mas eu sabia. Assim que ela sumiu de vista, liguei para minha irmã, Molly, e contei a ela sobre o encontro. Ela me apoiou como sempre, me assegurando que ficaria ao meu lado em qualquer situação que viesse a seguir. Poucos dias depois, liguei para Molly novamente, dessa vez para verificar se o Conselho de Liberdade Condicional havia contatado meu antigo chefe, o Sr. Thomas, sobre meu emprego. Molly confirmou que sim, e Thomas disse que eu poderia retornar quando fosse liberado. Ela acrescentou que eu tinha sido um dos seus principais funcionários. Foi bom ouvir isso. Finalmente, algo positivo, algo em que eu poderia me agarrar. As palavras de Molly me deram esperança. Mais tarde, recebi uma ligação da prisão me informando que eu seria solto na semana que vem. Eles me deram o nome de um advogado que cuidaria do meu caso e da papelada para minha libertação. Fiquei intrigado sobre o porquê de estar me encontrando com um advogado em vez de um agente de condicional, mas imaginei que eles sabiam o que estavam fazendo. Antes de sair, fiz questão de agradecer a Louis. Eu não sabia se ele tinha algo a ver com minha libertação antecipada, mas não me importei. A liberdade valia a caixa semanal de cigarros que eu havia prometido a ele. Quando o dia finalmente chegou, Molly estava lá me esperando do lado de fora dos portões da prisão.
Nós nos abraçamos, e eu a beijei na bochecha. Vê-la foi como uma tábua de salvação. O marido dela me recebeu calorosamente quando chegamos na casa deles. Eu não tinha certeza do que faria em seguida, mas estar com a família me deu uma sensação de conforto. Molly me disse que Amanda tinha consultado um advogado enquanto eu estava preso e já tinha iniciado o processo de divórcio. Doeu, mas não fiquei surpreso. Isso só confirmou o que eu já sabia: Amanda tinha seguido em frente e eu tinha que fazer o mesmo. Mas antes que eu pudesse deixar para lá, eu precisava organizar como eu veria meus filhos. Liguei para Amanda para ter certeza de que ela estava em casa. Eu disse a ela que não estava procurando confusão e sugeri que falássemos na varanda dela para resolver os arranjos de visitação. Ela concordou relutantemente, mas não antes de me avisar que chamaria a polícia se as coisas saíssem do controle. Isso era típico de Amanda, sempre se preparando para uma briga. Quando cheguei, as crianças me viram antes mesmo de eu chegar à varanda. Elas vieram correndo, gritando: "Papai! Papai!" Eu não as via há tanto tempo, e a alegria em suas vozes me atingiu fortemente. Eu me agachei e abri meus braços, abraçando-as com mais força do que eu tinha feito em anos. Por um momento, foi como se nada tivesse mudado. Depois de conversarmos um pouco, eu disse a eles para irem andar de bicicleta. Eu precisava ter essa conversa com a mãe deles, e não queria que eles ouvissem. Ao vê-los pedalar para longe, não pude deixar de lembrar dos dias em que Amanda e eu sentávamos naquela varanda, observando-os brincar. Naquela época, eu achava que tínhamos tudo planejado. Como eu estava errado. Essas crianças também são minhas, Amanda, comecei, virando-me para ela. Ela cruzou os braços, já na defensiva. Continuei, não querendo deixá-la me dispensar. Quero fazer parte da vida deles. Ela não disse muito, apenas assentiu e me deixou falar, mas eu podia ver que ela estava esperando as acusações virem. Eu não a fiz esperar muito. Eu estava disposto a te perdoar, sabia? Por tudo. Mas então eu descobri que você voltou para Jack e Mary. Eu não posso perdoar isso. E eu não vou tolerar que meus filhos sejam expostos a qualquer estilo de vida que estejam vivendo. Você me entende? Ela insistiu que tinha mudado, que as crianças não estariam mais perto de Jack e Mary. Eu queria acreditar nela, mas eu sabia melhor agora. Ações falam mais alto que palavras, Amanda, eu disse, balançando a cabeça. Nós nos despedimos depois disso. Abracei as crianças mais uma vez, prometendo vê-las em breve. Mas enquanto eu voltava para minha caminhonete, não conseguia me livrar da sensação de que algo ainda estava errado. Eu precisava de aconselhamento jurídico e precisava colocar as coisas em ordem rápido. No dia seguinte, fui ver o advogado que tinha me ajudado a garantir minha liberdade condicional. Quando cheguei ao escritório, entreguei à recepcionista o cartão que me deram e pedi para ver o Sr. Bev Brad. Eu esperava encontrar um homem mais velho, alguém que fazia isso há anos. Fiquei surpreso quando a recepcionista se referiu à senhorita Brad. Poucos momentos depois, uma mulher veio até mim. Ela era linda, mais impressionante do que eu esperava, cabelos escuros, covinhas e um terno azul que a fazia parecer profissional e acessível ao mesmo tempo. Tom Harper, eu presumo, ela disse, sua voz calma, mas confiante. Sim, sou eu, respondi, apertando a mão dela. Sou Bev Brad, ela se apresentou, e eu a segui até o escritório dela. Eu mal conseguia acreditar que era a mesma pessoa que tinha me ajudado a sair da prisão. Ela parecia jovem demais para ter tido esse tipo de influência. Mas guardei meus pensamentos para mim. Afinal, eu devia a ela minha liberdade. Dentro do seu escritório, Bev explicou que eu não tinha recebido uma representação justa durante meu julgamento. Meu advogado anterior tinha perdido alguns pontos-chave, como meu divórcio pendente e outras circunstâncias que teriam reduzido minha sentença. Ela tinha levado esses detalhes ao Conselho de Liberdade Condicional, o que ajudou a garantir minha libertação antecipada. Por que eu? Perguntei, genuinamente curiosa. Quem te contratou para investigar meu caso? Uma amiga me pediu para investigar, ela disse, com um pequeno sorriso nos lábios. Mas saber quem não é realmente importante. Eu queria saber mais, mas não insisti. Havia algo nela que me fazia sentir à vontade, mesmo que eu não soubesse muito sobre ela.
Perguntei se eu poderia chamá-la de Bev, e ela sorriu novamente, dizendo que eu podia. Sentindo-me ousada, perguntei se ela se juntaria a mim para almoçar. A princípio, ela pareceu hesitante, dizendo que não costumava encontrar clientes fora do escritório. Mas eu a tranquilizei de que não era um encontro, apenas um almoço. Depois de uma pausa, ela concordou, e saímos do escritório juntos. Encontramos um restaurante tranquilo, e durante o almoço, ela repassou os termos da minha liberdade condicional. Era algo padrão: reuniões regulares com meu agente de condicional, manter um perfil discreto, ficar longe de problemas. Mas enquanto comíamos, eu me via atraído por ela. Ela era mais do que apenas uma advogada, havia algo genuíno nela. Elogiei seu sorriso, e ela corou, afastando-o, mas eu podia dizer que ela não estava acostumada com clientes falando com ela daquele jeito. Depois do almoço, voltamos para o escritório dela. Quando nos despedimos, segurei sua mão um pouco mais do que provavelmente deveria, mas ela não se afastou. Eu sabia que haveria novamente em breve, e pensar nisso me fez sentir esperançoso de uma forma que eu não sentia há muito tempo. Nas semanas seguintes, continuamos a nos encontrar, a princípio para negócios, mas gradualmente, pareceu mais. Mantivemos as coisas profissionais na maior parte do tempo, mas havia uma conexão inegável crescendo entre nós. Na quarta semana, Bev me disse que nossos negócios legais estavam oficialmente encerrados. Mas eu não queria que esse fosse o fim. Eu disse isso a ela, admitindo que queria algo mais do que apenas um relacionamento profissional. Eu a convidei para um encontro de verdade, algo além dos almoços casuais que tínhamos. Ela hesitou, claramente dividida entre seus limites profissionais e o que quer que estivesse crescendo entre nós. Há uma atração, claro, ela disse. Mas o que as pessoas vão pensar? E sua liberdade condicional? Não me importa o que as pessoas pensam, eu disse a ela. Só dê uma chance. Um encontro. Se não parecer certo, não faremos de novo. Depois do que pareceu uma eternidade, ela finalmente concordou. Tudo bem, Tom. Um encontro. Mas não espere mais nada. No sábado seguinte, peguei emprestado o carro da Molly. Eu não queria aparecer na casa da Bev na minha picape velha, simplesmente não parecia certo para a ocasião. Quando cheguei na casa dela, ela abriu a porta parecendo absolutamente deslumbrante. Ela era mais linda do que eu havia imaginado, e precisei de todas as minhas forças para não beijá-la ali mesmo. Fomos a um restaurante legal, tomamos vinho e conversamos por horas. Ela me contou sobre sua vida, sobre sua problemática, história familiar e como ela acabou se tornando uma advogada. Seu pai estava preso há mais de uma década, e ela dedicou sua vida a ajudar pessoas como ele. Isso explicou muito sobre ela, sua força, sua determinação e por que ela assumiu meu caso em primeiro lugar. Conforme a noite avançava, não pude deixar de chamá-la para dançar. Eu não era muito bom em dançar, mas só queria abraçá-la. Dançamos lentamente, e pela primeira vez em anos, senti uma sensação de paz. No fim da noite, eu a acompanhei até a porta e a beijei. Não foi planejado, mas pareceu certo. Ela me beijou de volta, mas então se afastou, me lembrando que ainda era muito cedo. Não hoje à noite, Tom. Talvez no próximo sábado, ela disse com um sorriso suave. E foi assim que aconteceu nas próximas semanas. Nós nos víamos todo sábado, nos conhecendo mais. Um dia, ela se abriu sobre seu passado, sobre seu casamento fracassado e como isso a moldou em quem ela era hoje. Contei a ela sobre meus filhos, sobre o quanto eles significavam para mim e como eu estava tentando ser um pai melhor depois de tudo o que aconteceu. Não demorou muito para que eu a convidasse para conhecer minha família. Molly estava organizando um churrasco, e parecia o momento perfeito para apresentar Bev a todos. Eu sabia que era um grande passo, mas queria que ela fizesse parte da minha vida. Quando contei a Molly sobre isso, ela ficou emocionada e imediatamente aumentou a lista de convidados. Todos queriam conhecer Bev, a misteriosa advogada que me ajudou a sair da prisão. No dia do churrasco, eu estava nervosa. Fiquei do lado de fora, esperando por ela, me sentindo mais ansioso do que há muito tempo. Quando vi o carro dela parar, senti uma imensa sensação de alívio. Ela saiu sorrindo e me entregou uma tigela de salada de batata. Certifique-se de ter um pouco, ela provocou.
Ela estava deslumbrante, como sempre, e eu não conseguia vê-la de outra forma. Estar com ela me fez sentir exultante, como se eu estivesse finalmente começando a encontrar um pedaço de felicidade que eu não conhecia há anos. Percebi que tinha me apaixonado por Beverly. Nós só tínhamos compartilhado alguns beijos, mas eu sabia que ela era a única. Espero que ela tenha sentido o mesmo. Apresentando-a como minha boa amiga, eu a vi se misturar com minha família. Meus pais gostaram dela imediatamente. Meu pai até brincou: não a deixe escapar, Tom. Nós já a adoramos, e mal a conhecemos. Beverly olhou para mim e sorriu, o que me deu esperança. Quando a apresentei à minha irmã, Molly, o olhar mútuo delas pareceu um reforço positivo. Beverly então admitiu algo: ela tinha encontrado Molly durante minhas entrevistas de liberdade condicional, mas não tinha tocado no assunto até agora porque não parecia relevante. Beverly também revelou que tinha falado com Amanda, Alice, Jack e meu empregador como parte de seus deveres como minha representante legal. Essa informação me surpreendeu, mas Beverly explicou que ela nunca esperou desenvolver sentimentos por mim enquanto fosse minha advogada e queria ser honesta. Ela se ofereceu para ir embora se eu estivesse desconfortável, mas eu não queria que ela fosse. Percebi que tudo o que ouvi dela foi uma declaração de amor. Eu a abracei, beijei e a apresentei ao resto da família. Então tive que pegar meus filhos, que estavam ansiosos para conhecer Beverly. Quando voltei, minha filha Sui foi até Beverly e se apresentou. Ela perguntou: você é a namorada do papai? Você é muito bonita, assim como o papai disse. Beverly respondeu gentilmente, dizendo a Sui que ela poderia chamá-la de Beverly ou Betty, e elogiou Sui em troca. Sui então a apresentou ao seu irmão mais velho, Kerry, que era um pouco tímido perto de garotas. Beverly se ajoelhou para falar com elas, e eu pude perceber pelo quão bem elas interagiram que elas se tornariam boas amigas. Até Kerry, que normalmente não era muito falante, me disse: nós gostamos dela, papai. Ela é tão bonita e doce. Beverly simplesmente sorriu para mim em resposta. O churrasco estava fantástico. Conforme a noite avançava, Kerry e Sui se aproximaram de mim e perguntaram se Beverly poderia ir conosco ao parque de diversões em 2 semanas. Elas argumentaram que seria legal para mim ter alguém para conversar enquanto elas andavam nos brinquedos. Tentei dizer a Kerry que essas perguntas deveriam ser feitas em particular, pois Beverly poderia ter outros compromissos. Ele rapidamente se desculpou, mas Beverly se ajoelhou novamente, explicando a Kerry que era uma pergunta que ele deveria fazer a mim, não a ela. Ela então acrescentou que amava parques de diversão e ficaria feliz em ir conosco. Com certeza, 2 semanas depois, todos nós fomos ao parque de diversões. As crianças andaram ansiosamente em todas as atrações, e Beverly manteve sua promessa andando na montanha-russa na roda gigante com Kerry. No caminho de volta, Sui comentou: pai, você deveria comprar um carro em vez de sua caminhonete. Beverly nem sempre pode usar o dela, e não caberemos todos em sua caminhonete. Nós rimos, mas ela estava certa. Nas semanas seguintes, não vi muito Beverly. O trabalho me mantinha ocupado nos fins de semana, e ela tinha compromissos no tribunal. Embora falássemos ao telefone ocasionalmente, não era a mesma coisa. Um sábado, peguei as crianças e decidimos visitar um restaurante para comer pizza e brincar. Depois que chegamos em casa, Sui perguntou se Beverly poderia se juntar a nós na próxima vez. Decidi ligar para Beverly. Oi Beverly, é o Tom. Sui queria que eu ligasse para você. Algum plano para hoje à noite? Eu perguntei. Ela respondeu: na verdade, eu estava saindo com alguns amigos. Ah, ok. Sem problemas. Divirta-se, eu disse, me sentindo um pouco decepcionado. Mas então ela perguntou se podia falar com Sui, então eu entreguei o telefone. Eu só ouvi o lado da Sui da conversa, mas Beverly deve ter mudado seus planos, porque Sui me disse que Beverly estaria lá em meia hora. Mais tarde naquela noite, voltamos do restaurante com um monte de bichos de pelúcia, graças às habilidades de Beverly nos jogos. Depois que deixei as crianças na casa da Amanda, Beverly e eu voltamos para o meu apartamento. Assim que nos acomodamos no sofá, Beverly se abriu. Tom, você sabe que eu me importo com você, certo? Eu não estaria aqui se não me importasse.
Eu quero estar com você, mas não confio em um homem há muito tempo. Tudo o que peço é que você seja gentil e atencioso. Não quero me sentir usado, quero me sentir amado. Passamos a noite juntos, primeiro no sofá e depois no quarto. Levei meu tempo com ela, mimando-a com massagens e garantindo que ela se sentisse querida. Nós compartilhamos uma noite íntima, e foi a mais contente que eu me senti em muito tempo. Segurando-a depois, percebi o quanto eu sentia falta de ter alguém por perto. Na manhã seguinte, acordei antes de Beverly e fiz torradas francesas para nós. Quando ela saiu do quarto, usando uma das minhas camisetas, não pude deixar de admirar o quão bonita ela estava, mesmo de manhã. Depois de um banho rápido, sentamos para conversar. Beverly, o que você vê para o nosso futuro? Você sabe o quanto eu te amo, e minha família te adora. O que você quer que aconteça depois? Eu perguntei. Ela sorriu e disse: Tom, eu sinto que pareço uma advogada agora, mas nós só nos conhecemos há alguns meses, e ontem à noite foi a primeira vez que fizemos amor. Eu sei que é cedo, mas eu quero você na minha vida todos os dias. E se não tivermos tido nossa cota de amor, sempre podemos voltar para o quarto e passar o dia lá. Eu ri e então disse: Beverly, eu quero que você seja minha esposa. Você quer se casar comigo? Lágrimas brotaram nos olhos de Beverly. Tom, eu não levo o amor levianamente. Já cometi erros antes, mas sim, eu vou me casar com você. Prometo estar sempre lá para você e as crianças. Sei da dor do seu casamento passado e juro ser honesto e fiel. Espero o mesmo de você. Ela se inclinou e me beijou apaixonadamente. Notei que ela parecia feliz, mas também um pouco triste, então perguntei: O que está pensando, Beverly? Você parece feliz, mas algo está te incomodando. Ela suspirou e disse: Tenho pensado no meu pai. A maioria das jovens sonha com o dia do casamento, caminhando até o altar com o pai, mas eu não vou aceitar isso. Isso me deixa triste. Beverly explicou que seu pai não estava presente em seu primeiro casamento, e quando ela o procurou, ela já tinha passado por desgosto e divórcio. Eu a tranquilizei dizendo que esse casamento seria diferente, porque estávamos nos casando por amor, e seu pai me aprovaria. Vou me casar com o homem que amei desde o nosso primeiro encontro, ela disse com um sorriso doce. O quê? Você me ama desde o começo? Eu perguntei, surpresa. Eu te quis desde a primeira vez que te vi, ela admitiu. Nós conversamos sobre marcar uma data para o casamento e concordamos que deveria acontecer o mais rápido possível. Depois que Beverly aceitou minha proposta, nós concordamos em espalhar a notícia. Decidimos marcar a data do casamento para 2 meses a partir daquele momento. Nos dias seguintes, fiquei exultante. Compartilhei a notícia com Molly e seu marido, Kenny, que ficaram emocionados por nós. Então, liguei para meus filhos para avisá-los. Conectando-me com ambos por meio do console de jogos. Eles ficaram muito felizes e expressaram seu carinho por Beverly. Eu assegurei a eles que o casamento aconteceria em alguns meses, e que eles estavam entre os primeiros a saber. Quando visitei Beverly em seu escritório, sua secretária, Mônica, me parabenizou, informando que Beverly já havia compartilhado a notícia e convidado pessoas para a recepção. Entrei no escritório de Beverly, mas notei que ela estava chorando. O que há de errado, Beverly? Perguntei, preocupado. Ela me disse que tinha falado com o diretor da prisão e pedido uma licença especial para seu pai comparecer ao casamento. O diretor informou que seu pai, devido à sua sentença perpétua, não teria permissão para deixar a prisão em nenhuma circunstância. Beverly também revelou que o câncer de seu pai havia ressurgido e que ele tinha apenas 3 a 6 meses de vida. Ouvir isso partiu meu coração por ela, e eu a segurei em meus braços, tentando confortá-la. Sentindo o peso de sua dor, decidi faltar ao trabalho e visitar a prisão para me encontrar com Louis e o diretor. Quando contei a Louis sobre o desejo de Beverly, ele respondeu com um sorriso: Cuide da minha garota, Tom. Apenas a faça feliz. Eu lancei uma ideia para ele: e se realizássemos o casamento na prisão para que Louis pudesse levar Beverly até o altar? Inicialmente, ele resistiu, mas eventualmente, ele concordou, aguardando a aprovação do diretor. Depois, fui ao escritório do diretor para apresentar meu caso.
O diretor ficou surpreso com meu pedido de realizar o casamento na capela da prisão, mas acabou concordando, com a condição de que fosse pequeno. Poderíamos convidar apenas 3 pessoas além de nós mesmos e Louis teria permissão para levar alguns companheiros detentos para a cerimônia. Expressei minha gratidão ao diretor e corri de volta para contar as boas novas a Beverly. Quando voltei ao seu escritório, Beverly percebeu minha excitação e perguntou o que estava acontecendo. Você não se importa em se casar na prisão, não é? Eu provoquei. Ela ficou confusa no começo, mas quando expliquei o plano e disse que seu pai conseguiria acompanhá-la até o altar, ela começou a chorar de alegria e me abraçou. Ela não conseguia acreditar que era possível. Também contei a ela sobre um cofre que seu pai havia mencionado e que continha itens importantes. Fomos juntos ao banco, onde Beverly apresentou sua certidão de nascimento e acessou o cofre. Lá dentro, encontramos uma carta do pai dela. Ele a havia escrito para o caso de ela se casar ou depois que ele falecesse. A carta explicava que a caixa continha o anel de noivado de sua mãe, que ele havia guardado para ela. Havia também títulos totalizando $115.000 que seu pai havia separado para ajudar a pagar seu casamento. Ele disse a ela para compartilhar a notícia com seu irmão e irmã, David e Eva, e para avisá-los que havia caixas para eles também. Beverly estava tomada pela emoção. Discutimos o casamento e decidimos convidar David, Eva e Molly. Depois, planejamos fazer uma recepção para a família e amigos. Beverly e Molly passaram o mês seguinte se preparando para o evento, mesmo que isso exigisse algumas despesas extras devido ao curto prazo. Molly também se ofereceu para capturar a cerimônia com sua câmera digital. Visitamos David e Eva para informá-los sobre o casamento e as circunstâncias que o cercavam. Eles não guardavam nenhum ressentimento em relação ao pai, embora desaprovassem suas ações passadas. Ao saber de sua condição terminal, eles concordaram em comparecer ao casamento. Beverly também compartilhou com eles os detalhes das provisões de seu pai para eles. No dia do casamento, Beverly e eu dirigimos até a prisão com Molly e seu marido. Molly ajudou Beverly a se preparar em uma sala separada, enquanto eu me vestia com meu smoking. Louis ganhou um terno do guarda da prisão para usar na cerimônia. Dentro da capela, fiquei na frente com David e Eva ao meu lado como padrinho e dama de honra. Um prisioneiro tocou piano e o diretor e o padre oficiaram. Enquanto a marcha nupcial tocava, todos ficaram de pé quando Beverly entrou na capela com seu pai, Louis, ao seu lado. Lágrimas escorriam pelos rostos de ambos. Foi um momento tocante e o sonho de Beverly de ter seu pai a levando até o altar estava finalmente se realizando. A cerimônia foi simples, mas sincera. Quando o padre perguntou, quem apresenta esta mulher para se casar com este homem? Louis respondeu orgulhosamente, eu. Beverly e eu trocamos votos, prometendo amar e cuidar um do outro pelo resto de nossas vidas. Depois que beijei a noiva, Beverly abraçou seu pai e todos nós nos reunimos em outra sala para o bolo e refrescos fornecidos pelo diretor. David e Eva tiveram um reencontro emocionante com seu pai, abraçando-o pela primeira vez em quase 15 anos. Lágrimas rolaram enquanto eles compartilhavam seu amor por ele, sabendo que provavelmente seria sua última chance de vê-lo. Molly capturou os momentos especiais com sua câmera, documentando o reencontro e as trocas sinceras. Após a cerimônia, voltamos à cidade para a recepção, onde fomos recebidos com aplausos dos nossos convidados. Kerry e Sue nos abraçaram com força, animadas em nos ver. A recepção foi cheia de alegria, com amigos e familiares se reunindo para comemorar. Molly chegou com as fotos que havia tirado na prisão e já havia ampliado várias delas para exibir na mesa para todos verem. David e Eva estavam lá com suas famílias e explicaram aos filhos quem era seu avô. A recepção foi uma linda celebração. Beverly estava absolutamente deslumbrante em seu vestido de noiva, ela parecia um anjo. Nós dançamos e jantamos e durante toda a noite, nossos lábios foram praticamente inseparáveis. Meus colegas me lembraram o quão sortuda eu era, mas eu não precisava que eles me dissessem. Eu já sabia que tinha encontrado algo precioso. Amanda não foi ao casamento. Eu não queria que nada atrapalhasse o dia especial de Beverly.
Vê-la caminhar até o altar com seu pai, vê-la se reconciliar com seus irmãos e testemunhar o amor que sua família compartilhava, foram memórias que eu nunca esqueceria. 6 meses se passaram desde nosso casamento. Amanda se casou no mês passado, e estou feliz em ver Amanda fazendo um esforço genuíno para mudar sua vida. Meus filhos me disseram que o novo marido os trata bem. Mudei para o turno diurno para poder passar mais tempo com as crianças e ficar em casa com Beverly todas as noites. Bev engravidou 3 meses depois do nosso casamento. Pudemos compartilhar a notícia com o pai dela antes que ele falecesse. Ele sorriu quando contamos que teríamos um menino.